crianças. Eu sou a professora Francisca Neri e esta é a Francisquinha. Eu atuo na ET Yoga Benário e hoje estou aqui com vocês com a disciplina de língua portuguesa. Nós fechamos a nossa última aula falando de texto cumulativo, conto acumulativo. O que quer dizer? Lembra ainda? Nós fechamos justamente com a casa sonolenta. Então, o texto acumulativo é quando vai acrescentando algo no enredo e que vai repetindo até o final. Mas na aula de hoje, nossa 13ª aula, nós vamos estudar sobre alguns sinais de pontuação. O que é a pontuação? Na linguagem, funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. É como no trânsito. Os sinais apontam para onde você precisa ir, quais as pausas que você precisa utilizar. Se o texto está mal pontuado, ele pode ser incompreendido, as ideias podem ficar perdidas. E estes que estão aí na tela para vocês observar, são os sinais que nós vamos explorar nessa aula. Quais são eles? O ponto de exclamação, o ponto de interrogação e o ponto final. Eles estão justamente aqui também, certo? Então, olha só, ponto de interrogação, exclamação e o ponto final, certo? Mas para que serve essa pontuação? Vamos observar essas frases, acompanhe comigo na tela. A mesma frase, porém com sinais de pontuação diferentes. Leia comigo a primeira frase. A Laís gosta de chocolate. Tem um ponto, eu estou afirmando que a Laís gosta de chocolate. A segunda frase tem uma outra pontuação. É o ponto de interrogação no final da frase. Está fazendo justamente uma pergunta. A Laís gosta de chocolate? Perguntou se ela gosta, não afirmou, não teve nenhuma admiração, simplesmente perguntou se a Laís gosta de chocolate. Na terceira frase, a mesma escrita, porém com a pontuação diferente também, tem um ponto de exclamação. Leia comigo. A Laís gosta de chocolate? Foi uma admiração. A entonação foi totalmente diferente. Perceberam? Na primeira frase foi usado o ponto. Foi simplesmente para afirmar, declarar algo. Na segunda veio a pergunta. Alguém queria saber se a Laís gostava de chocolate. Na terceira frase já houve uma admiração. Perguntou, exclamou, mas a Laís gosta de chocolate? Então vem toda essa questão. Dá para perceber a diferença quando você observa, certo? A mesma frase, com sinal de pontuação diferente, como eu falei no início, é como no trânsito. A pontuação é que vai me dizer como eu vou ler, que entonação eu vou colocar na minha voz, qual é o caminho, se é pausado, se não é, se eu vou afirmar, se eu vou negar, se eu vou declarar, se eu vou interrogar, certo? É importante pontuar justamente para isso. Para quem estiver ouvindo, conseguir entender a mensagem transmitida. Vamos ver esse outro exemplo. Preparado? Posso ler? Então, olha só, a primeira frase, ela é uma frase afirmativa. Luiz Antônio gosta de matemática. Eu estou dando uma certeza, eu estou afirmando que ele gosta da aula de matemática. A segunda frase vai fazer uma pergunta. Que horas são, Beatriz? Tem um compromisso, precisa saber, então você pergunta, que horas são? Na terceira frase, veio o ponto de exclamação. Que olhos grandes você tem, vovozinha? Essa frase está lá no conto do Chapeuzinho Vermelho, quando ela vai levar a cesta para a vovó e chega e fala, que olhos grandes você tem, vovozinha? Ela admira naquele momento, observa e fala. Então, na fala, nós utilizamos o tom, a altura de voz, pausa, expressões, o rosto para revelar o que queremos dizer. Assusto, uma cara assustada, admirada, interrogada. E na escrita nós não podemos ter esse recurso, que a fala tem. É por isso que nós usamos os sinais de pontuação para demonstrar o que eu quero falar, que mensagem eu quero passar. Olha essas outras frases. Preparado? Que susto! Por que você fez isso? Eu não vou ao mercado hoje. Vira a entonação de voz? Repete comigo. Que susto! Por que você fez isso? Eu não vou ao mercado hoje. Perceberam? Mas nesse momento nós vamos fazer a leitura de um texto. Combinado? Nós vamos ler o texto, mas enquanto eu leio, eu faço a leitura do texto daqui, vocês vão
acompanhar comigo ouvindo e prestando bem atenção nas imagens que vão estar na tela para que você entenda melhor. A leitura de hoje é uma adaptação do conto A Loja da Dona Raposa, de Hard Guedes. Raposa é um animal muito sabido e muito bom de fazer negócios, comprar, trocar e vender coisas. Dona Raposa, que estava com problema com seus negócios, já estava até pensando em fechar sua lojinha na floresta. Ué, Dona Raposa, você está fechando a sua lojinha? Oh, onça Tonha, aqui na floresta só tem bicho biruta, que faz encomenda biruta. Ah, é? Olha só, o Dante o elefante me encomendou um cachecol. E aí, como é que eu vou fazer um cachecol do tamanho do pescoço de um elefante? É mesmo. E o que mais? Ah, também não posso dizer que todo bicho é biruta. O sapo encomendou pastilhas para a garganta, pois estava desafinando no coral. Tá vendo, Dona Raposa? Também tem o lado bom. Isso não posso negar. O bodão pediu um barbeador e o gambá pediu um desodorante. Ah, até que enfim parece que vamos ter ar mais puro na mata. Se continuar assim, só de pensar nas novas encomendas, não consigo nem dormir. Imagine se a vaquinha leiteira resolver usar sutiã. Vai sobrar para mim. Ah, Dona Raposa, justo agora que eu ia fazer uma encomenda? E o que é que a senhora ia encomendar? Sabe o que é? Que eu arrumei um novo namorado, que me chamou de sardenta. E eu ia encomendar um creme para retirar as sardas. Ah, não. Então, olha só. Qual era o nome do nosso conto? A Loja da Dona Raposa, certo? Então, como eu falei, nós iríamos ler o texto, encontrar algumas informações, mas principalmente nós iríamos destacar bem hoje os sinais de pontuação utilizados nesse texto. Mas agora nós vamos trabalhar com o nosso texto, certo? Nós temos aqui uma maleta mágica, olha só. Nossa maleta mágica, nós vamos trabalhar justamente algumas questões importantes sobre o texto. Nós vamos então à primeira questão e a resposta vai estar aqui na nossa maleta. A primeira pergunta: qual era o problema que a Dona Raposa tinha em sua loja? Vocês lembram? Vamos descobrir. Nossa maletinha, está aqui a resposta. Vamos lá então descobrir? Qual era mesmo? Será que eram as prateleiras que cabiam, os produtos não cabiam? O que está escrito? As encomendas biruta dos seus clientes? Será que não tinha espaço, não tinha ninguém para ajudar, não encontrava ninguém para fazer compra? Então, olha só, a resposta está aqui, que o problema que a Dona Raposa tinha na sua loja era justamente as encomendas birutas dos seus clientes. Ela não sabia mais o que fazer. E aí ela ficava assim, o que eu vou fazer? É tanto pedido. Vamos à nossa maleta mágica, a nossa segunda questão. Onde passa a história? Lembra? Está lá no início. Aonde que ficava a lojinha da Dona Raposa? Vamos ver então? Será que ficava na cidade? Será que ficava numa praia? Será aonde ficava? Vamos lá? Parabéns para quem pensou direitinho e a nossa maleta respondeu. A lojinha ficava na floresta. Mas só que também no texto falava de algumas coisinhas interessantes. Quais? Lá falava assim que todos os animais eram biruta. Vocês pararam para pensar o que é biruta? O que significa? Vamos ver o que a nossa maleta diz? Vamos lá, olha só. Está traduzindo aqui. Eu vou ler daqui e depois eu mostro para vocês. Olha só, biruta significa maluco, adoidado, alienado, aloprado, amalucado, doido, desatinado, lelé, desequilibrado, esvairado e louco. Olha só alguns dos conceitos que traduzem o que era um ser biruta. Pensou nisso? Então, cuidado com as palavras quando for falar sobre um coleguinha, certo? Então, olha só, e como eu falei, nós iríamos explorar principalmente os sinais de pontuação. Mas também daria para fazer outras questões, os personagens, de que se tratava, qual era a encomenda que cada um queria, por que a Dona Raposa estava toda apreensiva.
e até pensando em fechar a sua loja. Então, olha só, no texto tem algumas frases que usam muito esse sinal de pontuação. Veja algumas frases para a gente observar esses sinais. Vamos à primeira frase. Presta bem atenção na pontuação, na entonação de voz e acompanhe comigo a leitura. Ué, dona Raposa, você está fechando a sua lojinha? Perceberam? Ela começa com uma pausa. Ué, dona Raposa, você está fechando a sua lojinha? Que mensagem que ela passou? Essa frase, ela é interrogativa, ela é afirmativa, é exclamativa? Olha bem o sinalzinho no final da frase. Lembra o que eu falei no início? Isso mesmo, o sinal de interrogação está fazendo uma pergunta. Vamos à segunda frase. Posso ler? É mesmo? E o que mais? Perceberam que divide em duas partes essa frase. A primeira, ela exclama, ela admira quando a dona Raposa fala dos pedidos. Ela fala, é mesmo? E o que mais? E o que mais? Ela estava perguntando o que mais que os outros clientes estavam pedindo, certo? Então, dividiu em duas partes, exclamação e interrogação, admiração e pergunta. Podemos ir para outra frase? Então, vamos lá. Ah, é? Perceber a diferença? Essa pequena frase, no final, termina com dois sinais, o de interrogação e o de exclamação. Por que usou os dois? Porque ao mesmo tempo que ela admira, ela faz uma pergunta. Ah, é? Entenderam? Então, quando você está fazendo a pergunta e ao mesmo tempo está admirando, você pode usar os dois sinais. Vamos à outra frase. E o que é que você ia encomendar? É afirmativa? É exclamativa? É interrogativa? Olhou o sinal? Muito bem, é uma pergunta. A dona Raposa pergunta para sua amiga onça, e o que a senhora ia encomendar? Aí ela vem no final do texto dizendo que queria encomendar o quê? Quem lembra? É que ele tinha arrumado um novo namorado, ia encomendar uns cremes para tirar as sardas, certo? Vamos à outra frase. Ah, também não posso dizer que todo bicho é biruta. Entenderam também? O A, ela admira. Ah, e aí depois ela completa afirmando que ela também não pode dizer que todo bicho é biruta, porque alguns fazem algumas encomendas que não são tão birutas assim. Então vamos à outra frase que você vai ler e vai responder comigo. Ela vai estar bem aqui dessa vez. Combinado? Observa bem a frase. Tá vendo, dona Raposa? Também tem um lado bom. Perceberam na frase? Que sinais está usando? Que frase é essa? Vamos de novo? Tá vendo, dona Raposa? Também tem um lado bom. Então, é uma frase também exclamativa. Ela quis colocar o seguinte, que mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanto pedido biruta, tem um lado bom de alguma coisa, porque alguns pedidos valem a pena e que não são tão difíceis assim. E a frase dita pela onça Tonha, ela coloca assim, tá vendo? Também tem um lado bom. É uma frase interrogativa? É exclamativa? Que frase é essa? Muito bem, ela estava afirmando, porque no final tem um pontinho final, ela só falou assim no início, exclama, que também tem um lado bom, certo? Nós vamos mais uma frase para a gente entender melhor todo o conteúdo. E o que é que você ia encomendar? Olha essa pergunta. Depois da amiga Raposa se queixar de tantas encomendas, nessa hora eu acredito que a Tonha, a onça, ficou até sem jeito de falar o que ela queria, né? É tanto que ela faz uma carinha. Se vocês prestarem atenção na imagem, quando fala assim, e o que é que você ia encomendar? Ela pergunta, e aí ela dá aquela resposta. Ah, eu queria o creme para tirar essas sardas, para me sentir mais bonita, mais poderosa, já que agora eu arrumei um novo namorado, certo? Então, na fala dela, na conversa com a onça, o sinal de pontuação utilizado na frase foi justamente esse, um ponto de interrogação, porque ela queria saber que encomenda ela ia fazer, certo? Mas olha só, quando a gente encerra a nossa aula, presta atenção, sempre que eu encerrar a aula eu coloco
Que peninha. Como é que eu vou ler? Eu vou falar que peninha? Que peninha? Ou que peninha? É uma frase exclamativa. Ao mesmo tempo que admira, entristece, fala, que peninha. E aí, olha só. E aí continua a frase falando assim, ó, chegou ao fim da nossa aula de hoje. Eu usei um ponto. Eu estou afirmando que a nossa aula está chegando ao fim. Por isso que eu usei o ponto final aqui. É uma frase afirmativa. E aí, eu completo a frase com essa última pergunta. E o que estudamos hoje? Ainda lembra? Então, vamos fazer um resuminho. Combinado? Então, na nossa aula de hoje, nós estudamos a importância de observar os sinais de pontuação. Onde utilizar, como utilizar e a minha entonação de voz na hora que eu estou lendo, que eu estou falando. Mas na escrita, como eu não posso e nem tenho como usar esse recurso, eu uso os sinais. Então, preste atenção nas suas produções, na hora de produzir um texto, na hora de produzir uma frase, na hora de escrever, pontue corretamente, porque aí a sua mensagem vai chegar do jeito que você pensou, do jeito que você elaborou, do jeito que você produziu. E a mensagem vai ser entendida por quem está ouvindo ou mesmo por quem está lendo, certo? Até a próxima aula, nossa aula está chegando ao fim. Mas não esqueçam, acesse a plataforma, responda às atividades. Se não tiver acesso à internet, procura o suporte na tua escola. Bons estudos, um abraço carinhoso e não fique triste. Tudo isso vai passar e logo, logo estaremos de volta. E é importante que você aproveite esse tempo. Leia um bom livro, ouça uma boa música, veja um bom filme, aproveite um momento com a família e estude. Um abraço meu e da Francisquinha. E até a nossa próxima aula.